caminho que o Brasil vai seguir para os próximos anos, né? Os parceiros que nós vamos ter adiante, né? Porque a gente percebeu essa mudança como eu disse anteriormente, de parceria, de busca por parcerias norte-sul, né? Essa dualidade. Agora o Brasil tem parceiros no sul, só que esses parceiros do sul também aos poucos vão sendo contaminados pela crise. A questão central no mundo hoje é uma questão que, por exemplo, o Brasil, antes de tocar nesse assunto, é interessante falar, a Espanha está com taxa de juros a 7,5% e estão dando histeria. Nós pagamos juros, chegamos a 29,5%. Hoje em dia estamos a 8,5% achando que estamos no céu, né? Isso, achando que estamos no céu. Nós nos preparamos, fomos explorados durante muitos anos, né? Mas, de certa forma, a gente ainda consegue essas amarras da taxa de juros, do câmbio sobrevalorizado, em função até de uma questão internacional, que é a guerra cambial. Isso faz com que a gente perca competitividade no mercado externo. Então, voltando à função do Senegre, nós temos esse papel também de pensar o Brasil a partir dos brasileiros, certo? E entendendo questões tanto do direito internacional, da política internacional, quanto da economia internacional, entendeu? Então, agora, voltando aqui para a nossa América Latina, professor Charles, o que tipo de trabalho o Senegre, que tipo de pensamento o Senegre desenvolve, assim, do ponto de vista da América Latina? Primeiro, eu estou entendendo, quando se fala em parceiros do Sul, Sul-América do Sul, quer dizer, o Brasil deveria ter como prioridade um aprofundamento da relação entre os países da América do Sul, mas que, por outro lado, existem dificuldades de integração muito grandes, até físicas, né? De transporte, muito mais simples na Europa, que primeiro que é muito mais plana que a América do Sul e não tem tantas barreiras geográficas para serem transpostas, e já tem uma relação historicamente desenvolvida de séculos, né? No Brasil, na América Latina tem a floresta amazônica, a Cordilheira dos Andes, uma série de questões que dificultam o contato terrestre. Mas tem o problema das culturas muito diferentes, embora seja um continente que a gente pensa, fala todo mundo espanhol e nós falamos português, então é simples, né? E que tipo de estudo vocês trabalham? Bom, antes de a gente iniciar a questão mesmo da questão da pesquisa em si, qual foi o nosso objetivo? Apesar de nós sermos brasileiros, nós somos, antes de tudo, latino-americanos. Então, a gente, de certo modo, a gente resgatou, vamos dizer assim, o ideal do Simão Bolívar, né? Ou seja, a partir dessa perspectiva de quê? De ver a América Latina a partir da gente mesmo, dos latino-americanos. Então, a gente conseguiu, com o tempo, na revista principalmente, construir um corpo editorial uma grande representatividade latino-americana. Apesar de nós termos aí pessoas dos Estados Unidos, pesquisadores espanhóis, portugueses, mas a gente conseguiu fazer, tendo um foco, procurar mesclar isso tudo. E em cima dessa proposta, a gente escolheu como objetivo trabalhar a questão da América Latina. Ou seja, compreendendo e entendendo a América Latina. Então, a partir disso, a gente procura fazer simpósios. O Senegre fez em 2009 um seminário internacional sobre integração Brasil-Argentina, justamente para debater essa questão das dificuldades que existem, apesar do discurso do Mercosul. Existiram alguns pequenos detalhes que precisam ser ajustados. Algumas pessoas também colocam, o Mercosul não deu certo. Não é que não tenha dado certo, é um processo em construção. Vocês defendem o Mercosul? Sim. Com uma moeda única também, não? A moeda única para o futuro, mas que é um processo histórico, né? Você vai construindo paulatinamente, mas Porque, teoricamente, um dos problemas da Europa é o euro. Sim, uma moeda única que... É um dos grandes problemas. Um banco central único que cada país não pode ter sua política cambial. Por isso que para a gente é bem preocupante falar nisso agora, né? Acho que o foco que o vereador colocou é justamente isso. O Mercosul é importante, tem dificuldades? Tem. Que só serão superadas a partir do processo histórico de convivência. A Argentina vai começar a se enquadrar, se enquadrou. E tem os pequenos detalhes, que a América Latina, cada um tem seu interesse. A Europa não se tornou União Europeia em poucas décadas. Essa questão da América do Sul também tem algumas amarras ou dilemas, né, que são a integração física, né? Tem a tentativa de implementação, já começou o IRSA, né, desde o final do começo dos anos 2000, e
que é a integração física sul-americana, que é uma das carências que existe, né? A gente não tem estrada que liga os países, como que vai implementar, por exemplo, política de desenvolvimento do turismo, por exemplo, né? Outra questão bastante importante da América do Sul é o não reconhecimento das simetrias, muitas vezes pelo Brasil, que é o país... O que é a simetria? As assimetrias econômicas entre os países. Né? As diferenças. As diferenças econômicas, ou seja, o peso é muito importante. O Brasil é responsável por mais da metade da população da América do Sul, mais da metade da economia. Então, muitas vezes ele tem que se... Os interesses, por exemplo, políticos e econômicos... Ele tem a produção em escala muito mais favorável que os outros países. Existe uma incompatibilidade entre interesses políticos e econômicos dentro do bloco. O empresariado brasileiro quer faturar, quer comprar as empresas dos outros países, argentinas, por exemplo, uruguaias, etc. Agora, os interesses políticos o Brasil se projetar no cenário internacional, ele precisa tomar uma postura, ter uma postura de líder, ou seja, reconhecer as assimetrias e, muitas vezes, quem quer ser líder tem que sufocar os outros. Claro, por exemplo, a revisão do preço da energia de Itaipu deve ser feita. Foi feita. Ou seja, o Paraguai ele depende desse valor. Ou, por exemplo, a nacionalização das empresas bolivianas. Também eles têm a liberdade para nacionalizar. Certo? Por quê? Porque eles sofrem, o único recurso que ele tem são os recursos naturais, por exemplo, como o gás, certo? Não adianta vir com esse discurso de... Mas você acha que, por exemplo, na Europa, a razão do mercado comum europeu, na verdade, a construção do bloco europeu tem muito a ver com a questão de segurança, tem muito a ver com o estigma da guerra, né? Das duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra, que foi uma hecatombe mundial, não é? Quer dizer, em função de... Quer dizer, esse também acho que foi um peso para a construção da União Europeia, né? Tem a ideia, a União Europeia, né? Quer dizer, essa ideia também de afastar o fantasma da guerra. Coisa que na América do Sul a gente não tem esse problema, né? Até porque não tem com quem guerrear. A última guerra foi em 1860, né? Quer dizer, o Brasil, que o Brasil participou, né? Então Paraguai, é até difícil um país invadir outro, né? Existem esses problemas, por exemplo, do Peru com o Chile, com a Bolívia, saída para o mar, Equador com a Colômbia, Venezuela com a Colômbia. São questões fronteiriças mais resolvidas, entendeu? Que deve ser colocada na pauta de discussão entre os países. Por exemplo, a questão da Bolívia com o Chile em relação à saída para o mar, que existe um empecilho no processo de integração também, essas questões ainda que não foram resolvidas. Por exemplo, a Bolívia, a principal bandeira da política externa dela é a retomada para a saída para o mar. Então, o rival que ela tem é o Chile, por exemplo. Então, por que o Brasil, o Brasil teria que aproveitar da tradição da diplomacia dele e tentar discutir isso internamente? Já foi feito, inclusive, quando em 2008 o Colômbia invadiu o Equador, né, com aquela ideia de guerra preventiva vindo lá da doutrina Bush, né? E para tentar impedir com que esse pacote, que eu costumo dizer pacote, né, que é aquela ideia de Estado frágil, deve sofrer intervenção internacional, chegue à região, o Brasil tomou uma atitude a partir da Unasul e o próprio Grupo do Rio, né, não utilizou o mecanismo da OEA, né, por exemplo. Só uma pergunta. Quer dizer, então, a América do Sul foi sim palco de muitas ditaduras na década de 70, 60, até em 80. Sanguinárias, né? Tudo em função de interesses externos, muitas vezes. Claro. Né? Interesses, chamava de imperialista americana, a gente falava isso, né? Agora, isso enfraqueceu os Estados, né? Eu pergunto assim, mesmo com essa ideia dessa onda neoliberal, esse objetivo de enfraquecer os Estados nacionais, professor Charles, é importante os países da América do Sul se fortalecerem enquanto países, enquanto identidades? Não, sem dúvida. Isso aí, o papel do Estado, apesar do discurso neoliberal dos anos 90, principalmente, o Estado é fundamental. E até hoje a crise mundial ela explica o papel do Estado. Quer dizer, o Estado foi chamado a intervir na economia, os Estados Unidos, então, que
que colocam-se como liberais, né? Todo aquele discurso, o Estado despejou trilhões de dólares para socorrer bancos, etc. Então, o Estado, sob esse ponto de vista, ele é fundamental. Ele, do ponto de vista até da ciência política, ele é o limite entre a barbárie e a civilização, a gente pode dizer assim. Porque o Estado tem essa função de tentar tolir os diferentes agentes sociais, impedir uma exploração exagerada, distribuir recursos, procurar criar uma sociedade mais igualitária. Quer dizer, o Estado tem essa função. E na América Latina, a gente, as ditaduras, de certo modo, não é questão do Estado em si, mas a cultura política ela foi sendo perdida com o tempo. Então, só agora a gente vai começar a tentar resgatar isso. Então, eu sempre enfoco a minha perspectiva no seguinte sentido: é um processo histórico. Não dá para a gente comparar, por exemplo, o Mercosul com a União Europeia. São coisas totalmente diferentes. O processo está ocorrendo. Então, daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter isso. Vai demorar muito? Vai, mas é fundamental que continue a existir, porque é o projeto. Olha, eu estou achando ótimo esse papo aqui, né? É um papo para muito tempo, seria muito legal a gente poder continuar, mas já passou quase meia hora e o nosso programa está quase acabando. Eu sei que vocês têm o site, né? Isso. www.cenegre.org.br. É C de cebola, E, N de navio, E, G de Gabriel, R, I. cenegre.org.br. É um site, vocês têm isso, nosso site, nosso website. Nós temos assim mais um minuto para o professor Vítor e o professor Charles, então dá aí a última palavra em um minuto para a gente encerrar a nossa sala de visitas. Bom, eu acho importante eu agradeço, né, a oportunidade e já convido de antemão todos os telespectadores para participar do evento que vai ocorrer aqui na Câmara no dia 18 de agosto, né, que é um evento de introdução do Cenegre em São Paulo. E aí a gente vai debater diversos temas bom, eu convido também a acompanhar o site com as novidades e mais uma vez agradeço. Professor. Para mim, eu agradeço também o convite, a participação aqui em São Paulo e também convidar todos a conhecerem o nosso site, nosso plataforma de ensino à distância, cursos online e tentar construir o mais rápido possível aí uma perspectiva latino-americana, né, e brasileira da realidade internacional. Eu acho que essa que é a nossa função aqui como pesquisadores, intelectuais, né, e políticos. Legal. Também, né? Promovido pelo Cenegre, isso. Cujo site é www.cenegre.org.br. Tá bom? Eu queria agradecer a presença dos professores Vítor e professor Charles. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos encerrando o nosso Sala de Visitas.